8h08, vamos agora trazer um alerta para quem usa o Pix. Na semana passada, o Banco Central informou que 160 mil chaves foram vazadas, ou seja, dados pessoais de milhares de brasileiros. E aí vem a pergunta, né? Você sabe quais são os cuidados na hora de usar essa forma de pagamento? O Arnaldo Araújo está ao lado de um especialista e conta os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Arnaldo. Oi, Leal. Pois é importante ficar sempre atento, né? Porque muitas vezes, na verdade, a gente coloca sempre esses dados para ser chave Pix, dados que podem trazer outras informações a essas pessoas mal intencionadas, no caso de um vazamento como esse que aconteceu. E esses dados pertenciam a clientes do banco, é um banco digital, né? O Banco Digital Acesso Soluções de Pagamentos. O que é que o banco falou sobre isso? Ele emitiu uma nota informando que os dados financeiros e informações sigilosas dos clientes não foram afetadas, apenas informações cadastrais. Mesmo assim, é importante sempre ficar atento, né, para que não caia em golpe, já que tem gente aí de olho, só esperando um vacilo para aplicar golpe na população. A gente vai conversar agora com o Marcos Monteiro para falar sobre esse assunto. Ele é especialista na área, é presidente da Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. E aí vai falar para a gente justamente isso, Marcos. O pessoal que está acompanhando agora, existe uma indicação de qual a melhor chave para você colocar para ser o seu Pix? Ou tem outra medida alternativa, né, justamente para facilitar e prevenir esse tipo de golpe? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, o principal objetivo seu é desassociar a sua chave Pix a você. Como é que você conseguiria fazer isso? Existe, por exemplo, a possibilidade da chave aleatória, mas eu compreendo que a chave aleatória, onde ele ganha em confidencialidade, ele pode perder em disponibilidade, ou seja, é difícil você passar uma chave aleatória para terceiros e que aquela pessoa consiga decorar e pagar facilmente. E por isso, talvez seja a necessidade comum de a pessoa cadastrar o seu número de telefone, seu CPF ou seu e-mail. O problema é que muitas vezes o criminoso só precisa saber desses dados. De posse do seu CPF, ele consegue, através de outras bases vazadas, saber o seu nome completo, o RG, endereço e por aí vai. A mesma coisa pode acontecer com e-mail, a mesma coisa pode acontecer com o número de telefone. Então, o que eu indicaria é: cadastre um outro e-mail, crie um e-mail que seja utilizado exclusivamente para o Pix, né? E aí esse e-mail sim você poderia divulgar e o criminoso teria dificuldade para associar esse e-mail a você. Marcos, e aí em relação ao telefone, por exemplo, ou até mesmo um e-mail pessoal que a pessoa utiliza para o trabalho, digamos assim, por que não utilizar esse tipo? Você já trouxe aí alguns esclarecimentos, mas você estava especificando agora há pouco o porquê de não usar o telefone, por exemplo. Muitas vezes o criminoso, está cada vez mais comum hoje a invasão às contas de Instagram, por exemplo, né, de algumas redes sociais, até clonagem de WhatsApp. Hoje o golpe muitas vezes acontece, a clonagem no Instagram, o criminoso precisa conhecer o seu número de telefone. Então ele se faz passar por uma outra conta do Instagram e diz: olha, parabéns, você ganhou um voucher de uma pizza, para isso faça esse cadastro. E no cadastro ele está pedindo o seu número de telefone. E a partir daquilo ali ele de repente pode, juntamente com outro golpista no operador de telefonia, resgatar o seu chip, resetar a sua senha e por aí vai. Se você fornece a sua chave Pix com o número de telefone, você já está facilitando muito a vida do criminoso, já entregando esse dado. Então o número de telefone deve ser algo mais restrito ou um telefone desassociado às suas principais contas, como e-mail e redes sociais. E aí muita gente também no celular tem praticamente tudo, né? Uma extensão do nosso corpo hoje em dia. Quais outros cuidados você pode ressaltar ligados diretamente ao celular, para evitar, por exemplo, no caso de um roubo, de um furto do aparelho, não ser prejudicado com algum golpe desse tipo? Olha, é extremamente importante. Na verdade, duas questões principais. Diretamente relacionado a esse vazamento de dados de Pix, o que acontece é que o criminoso agora, os criminosos, porque essa base é vendida, tá aí, vai ser divulgada, então os criminosos vão ter associado o seu número de telefone àquele banco, o e-mail àquele banco. Então cuidado, porque você pode, correntista desse banco, começar a receber e-mail se fazendo passar pelo banco, dizendo que você precisa, por exemplo, alterar a sua senha, lhe mandando um link para você ir para um site parecido com o do banco, e aí ele vai resgatar demais outros dados bancários, que é o que ele precisa. E quanto ao aparelho em si, fisicamente,
Alguns anos atrás, caiu muito o roubo de aparelhos por causa das seguranças que passa a ter em cada tipo de aparelho. Então acaba não sendo mais interessante a venda daquele aparelho roubado, diminuiu muito. Só que de 1 ano e meio para cá cresceu muito isso. Por quê? Como é muito comum você conter dados no seu aparelho, o golpe hoje acontece o seguinte, o crime hoje acontece o seguinte, o sujeito passa, o criminoso passa de bicicleta enquanto você está falando ao celular, aí ele rouba aquele celular, vai pedalando enquanto ele mantém o celular desbloqueado, já tem na próxima esquina o outro criminoso aguardando aquele aparelho que ele entrega para ele, e ele começa a buscar senhas que está no seu bloco de notas, senhas, a salva previamente, vai ter acesso ao seu e-mail, às suas redes sociais, e aí ele vai cometer N outros golpes, chegando até a desvio de dinheiro mesmo da sua conta bancária. Então, muito cuidado com isso. Tem uma estratégia melhor assim para guardar essa senha, se a pessoa não for boa de memória? Tem alguma alternativa que você indica também? Quanto à senha em si, existem várias ferramentas que você pode ter no celular ou no computador chamado cofre de senhas. Então você precisa ter em mente uma senha e a partir dessa senha você entra num cofre de senha que pode ter cadastrado lá N outras senhas, que é sempre bom nunca repetir uma senha em vários sistemas distintos. Essa é a dica. Dentro de cada tipo de aparelho também tem uma coisa que você pode implementar. Quanto o iOS, o iPhone, você consegue configurar ele para determinado aplicativo, quando for provocado, o celular entra na tela de bloqueio. Então isso iria dificultar a vida do criminoso nesse sentido. E no Android também já tem aplicativos em que você coloca a senha em cada aplicativo. Então se for um aplicativo sensível, coloca uma senha lá. Às vezes até num bloco de notas mesmo, onde tem alguns dados sensíveis que você anota, coloca uma senha nesse seu bloco de notas ou associa ele a esse logout, né, a essa tela de bloqueio. Isso vai dificultar mais ainda a vida do criminoso. Marcos, e no caso de cair em um golpe, qual a orientação que você repassa? A pessoa fica desesperada no primeiro momento ali, né, sem saber muito como agir. É importante manter a tranquilidade e seguir quais passos? É interessante, se for associado ao Pix, ou seja, se você fez uma transferência bancária para o criminoso, isso foi via Pix, o Banco Central implementou aí recentemente, uns 2 meses, que os bancos têm que fazer uma análise de risco. Então, quando ele observa que aquela transferência ela é duvidosa, ela congela aquela transferência por meia hora ou por 1 hora, a depender do horário, né? Se for noturno, vai guardar aquela transferência em 1 hora, e se for um horário diurno, vai ser por meia hora. Ou seja, se você percebe no ato que você fez a transferência que você sofreu um golpe, corra imediatamente e comunique à instituição bancária que você fez isso, porque pode ser que ele consiga reter aquele valor e você consiga resgatar aquele valor. E aí em seguida procure uma delegacia para você poder oficializar todos aqueles instrumentos digitais através de um BO e por aí vai. Ok, Marcos, muito obrigado pelas suas informações. Recado importante, viu, Léo e Raíssa? Importante realmente informações valiosas para que a pessoa possa se prevenir cada vez mais. Eu já vou tomar algumas medidas aqui que o Marcos orientou. Acredito que vocês também possam tomar. Vou até mudar minha chave Pix. Antes, vou só aguardar o seu Pix, viu, Léo? E o da Raíssa também, por essas dicas valiosas aqui para eu rachar com o Marcos. Volto com vocês. Ai, meu Deus. É o besta, aproveitou o assunto, né? Ora não. Para poder ainda pedir um dinheirinho, ó. Tá certo. Brigadão, Arnaldo. Super importante trazer mesmo essas orientações. A gente quer essa tecnologia, esses aplicativos e ferramentas para facilitar, né? Trazer praticidade à nossa vida, ao nosso dia a dia. E, de fato, o Pix traz, né? Isso aí, todo mundo já usando. Segunda forma de pagamento mais usada em todo o país. Só fica atrás do dinheiro em espécie. A gente não quer essa tecnologia para virar uma inimiga nossa, né? Uma armadilha. Então, por isso é tão importante toda essa orientação que você traz. Obrigadão, viu? Abraço, bom dia, bom trabalho.